o eco do infinito. A Eclipse flutuava silenciosamente no vácuo do espaço, suas luzes fracas piscando contra o fundo escuro do cosmos. A bordo da nave, a doutora Lyra Voss observava as leituras do radar, seus olhos fixos em um sinal fraco, mas persistente, que vinha de um planeta distante. Era um sinal incomum, quase como um chamado, e Lyra não conseguia ignorá-lo. "Jackson, você viu isso?" ela perguntou, chamando o piloto que estava ao seu lado. Jackson Reed, um homem prático e cético, olhou para a tela e franziu a testa. "Parece interferência. Já vimos isso antes, Lyra. Não é nada demais." Mas Lyra não estava convencida. "Não, isso é diferente. O padrão é repetitivo, quase como uma mensagem." Taryn Cole, a engenheira de sistemas da nave, entrou na sala nesse momento, segurando uma xícara de café sintético. "O que está acontecendo?" Lyra mostrou a ela as leituras. "Temos um sinal vindo de um planeta não catalogado. Precisamos investigar." Taryn olhou para os dados, seus olhos brilhando com curiosidade. "Isso é incrível. Poderia ser uma civilização, ou talvez os restos de uma." Jackson suspirou, sabendo que não havia como convencer as duas a desistirem. "Está bem, mas vamos com cuidado. Não sabemos o que há lá." A Eclipse mudou de curso, direcionando-se para o planeta desconhecido. À medida que se aproximavam, a superfície do planeta revelou-se árida e coberta por ruínas antigas. O sinal vinha de uma estrutura central, uma torre que se erguia como um farol em meio ao deserto. Ao pousarem, Lyra, Jackson e Taryn vestiram seus trajes de exploração e saíram da nave. O ar era fino, quase irrespirável, e o sol distante lançava uma luz fraca e avermelhada sobre o terreno. As ruínas eram feitas de um material desconhecido, frio ao toque e coberto por inscrições, que pareciam pulsar levemente. "Essas inscrições, elas não são estáticas", Taryn murmurou, passando os dedos sobre os símbolos. "É como se estivessem vivas." Lyra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Isso não é apenas tecnologia, é algo mais." Enquanto exploravam a torre, encontraram uma câmara central, onde o sinal parecia se originar. No centro da câmara havia um dispositivo flutuante, uma esfera de luz pura que pulsava em sincronia com as inscrições nas paredes. Lyra aproximou-se, sentindo uma atração quase magnética. "Lyra, cuidado!" Jackson alertou, mas ela já estava tocando a esfera. De repente, imagens inundaram sua mente. Ela viu civilizações antigas, guerras interestelares e um grupo de seres que haviam criado a torre como um farol para guiar outras espécies. A esfera era um arquivo, um repositório de conhecimento e memórias. E então ela ouviu uma voz. "Você veio!" A voz ecoou em sua mente. "Nós esperávamos por você." Lyra recuou, ofegante. "Quem são vocês?" "Somos os Guardiões," a voz respondeu. "Este farol foi criado para preservar o conhecimento de nossa espécie e guiar aqueles que buscam a verdade. Mas há um aviso. O universo está cheio de perigos que vocês ainda não compreendem." Jackson e Taryn olharam para Lyra, confusos. "O que está acontecendo?" Taryn perguntou. Lyra tentou explicar, mas as palavras pareciam insuficientes. "Eles nos deixaram uma mensagem e um aviso. Há algo lá fora, algo que eles temiam." Antes que pudessem processar a informação, a torre começou a tremer. As inscrições nas paredes brilharam intensamente e a esfera de luz começou a se desintegrar. "Temos que sair daqui!" Jackson gritou, puxando Lyra e Taryn de volta para a nave. Enquanto decolavam, a torre desmoronou, deixando apenas poeira e silêncio. Lyra olhou para trás, sentindo o peso da responsabilidade. O conhecimento dos Guardiões estava agora em suas mãos, mas com ele vinha uma pergunta perturbadora. O que exatamente eles estavam tentando avisar?
De volta a Eclipse, a atmosfera na nave estava carregada de tensão. Lyra sentou-se em sua cabine, olhando fixamente para a esfera de luz que haviam trazido consigo. Ela ainda pulsava suavemente, como um coração adormecido, e Lyra não conseguia tirar os olhos dela. As palavras dos guardiões ecoavam em sua mente. Há algo lá fora, algo que eles temiam. O que seria essa ameaça? E por que os guardiões haviam escolhido ela para receber essa mensagem? Jackson entrou na cabine, seu rosto sério. Lyra, precisamos falar. Você está obcecada com isso. Não podemos deixar que uma descoberta nos distraia da missão principal. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de determinação. Jackson, isso é a missão agora. Os guardiões nos deixaram um aviso. Se há algo lá fora que ameaça a humanidade, não podemos ignorar. Taryn apareceu na porta, segurando um tablet com dados recém-analisados. Lyra tem razão. Enquanto vocês discutiam, eu examinei os fragmentos que coletamos da torre. As inscrições, elas não são apenas símbolos, são um mapa. Lyra e Jackson olharam para ela, surpresos. Um mapa? Jackson perguntou, cruzando os braços. Taryn acenou, com a cabeça, sua voz cheia de empolgação. Sim, um mapa que aponta para outros faróis espalhados por diferentes sistemas estelares. E há algo mais. Os guardiões não estavam apenas nos avisando, eles estavam nos guiando. Lyra sentiu um frio percorrer sua espinha. Guiando para onde? Taryn hesitou, como se não quisesse dizer a próxima parte. Para o epicentro, o local onde a escuridão, como eles chamam, foi contida pela primeira vez. Mas há um problema. O mapa está incompleto. Precisamos encontrar mais faróis para decifrá-lo por completo. Jackson suspirou, claramente frustrado. Então, o que você está sugerindo? Que vamos sair por aí, seguindo um mapa alienígena, em busca de uma ameaça que nem sabemos se existe? Lyra olhou para ele, sua voz firme. Sim, porque se essa ameaça for real, e se ela voltar, a humanidade precisa estar preparada. Não podemos ignorar isso, Jackson. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no chão. Finalmente, ele assentiu. Está bem, mas vamos fazer isso com cuidado. Nada de correr riscos desnecessários. Taryn sorriu, aliviada. Então é isso. Vamos seguir o mapa. O próximo farol. A Eclipse partiu em direção ao próximo farol, um sistema estelar, há várias semanas de viagem. Durante o trajeto, a equipe se dedicou a estudar a esfera de luz e os fragmentos das inscrições. Lyra passava horas analisando os dados, tentando decifrar o significado por trás das palavras dos guardiões. Taryn, por sua vez, trabalhava no mapa, tentando preencher as lacunas com os poucos fragmentos que tinham. Jackson, embora ainda cético, começou a se envolver mais. Ele sabia que, independentemente de suas dúvidas, precisava estar preparado para qualquer coisa que encontrassem. Uma noite, enquanto Lyra revisava os dados no laboratório, ele apareceu com 2 xícaras de café sintético. Pensei que você poderia precisar disso, ele disse, colocando uma xícara na mesa ao lado dela. Ela olhou para ele, surpresa. Obrigada, Jackson. Isso significa muito. Ele sentou-se ao lado dela, olhando para as telas cheias de dados. Lyra, eu só quero que você saiba. Eu estou com você nisso, mas precisamos ser realistas. Não sabemos no que estamos nos metendo. Ela concordou com a cabeça. Eu sei, mas é por isso que precisamos continuar, para descobrir a chegada ao segundo farol. Quando a Eclipse finalmente chegou ao próximo sistema estelar, o farol estava em uma lua gelada, orbitando um gigante gasoso. A estrutura era semelhante à de Erebus, mas em um estado de deterioração avançado. As inscrições nas paredes estavam desbotadas e o ar era tão frio que até os trajes de exploração lutavam para manter o calor.
Dentro da torre, encontraram outro dispositivo semelhante à esfera de luz, mas quebrado e sem vida. No entanto, quando Taryn conectou seu tablet ao dispositivo, ele emitiu um sinal fraco. Está tentando se comunicar, ela disse, seus dedos voando sobre a tela. Mas está danificado. Precisamos consertá-lo. Enquanto trabalhavam, Lyra sentiu aquela presença novamente, como se alguém estivesse observando-os. Desta vez, porém, era mais forte. Ela olhou ao redor, mas não viu nada. Apenas o frio e o silêncio. O segredo do segundo farol. Taryn trabalhou rapidamente, seus dedos habilidosos reconectando os fios e circuitos danificados do dispositivo. Lyra e Jackson observavam ansiosos enquanto o sinal fraco começava a se fortalecer. De repente, o dispositivo emitiu um brilho fraco e uma voz distorcida ecoou na câmara. "Bem-vindos ao farol de Kaelis", a voz disse, intermitente e cheia de estática. "Este local foi construído para preservar o conhecimento dos guardiões e para avisar aqueles que viessem após nós." Lyra sentiu um arrepio. "O que aconteceu aqui? Por que este farol está em ruínas?" A voz continuou, como se não tivesse ouvido a pergunta. "A escuridão. Ela consome tudo em seu caminho. Nós a contivemos uma vez, mas o custo foi alto. Agora, ela retorna. E vocês devem estar preparados." Jackson olhou para Lyra, sua expressão séria. "Isso está ficando cada vez mais estranho. O que diabos é essa escuridão?" Antes que Lyra pudesse responder, o dispositivo emitiu um som agudo e uma projeção holográfica apareceu no centro da câmara. Era uma imagem de um sistema estelar com vários pontos brilhantes conectados por linhas. No centro havia uma mancha escura pulsando como um coração. "O mapa", Taryn sussurrou, seus olhos brilhando. "Está nos mostrando o caminho." Lyra estudou a projeção, tentando memorizar cada detalhe. "Precisamos encontrar os outros faróis. Cada um deles deve ter uma peça do quebra-cabeça." Jackson suspirou, claramente desconfortável. "E se isso for uma armadilha? E se essa escuridão for apenas uma lenda e estivermos perdendo tempo seguindo um mapa alienígena?" Lyra olhou para ele, sua voz firme. "E se não for? E se essa ameaça for real e nós a ignorarmos? Não podemos correr esse risco, Jackson." Ele ficou em silêncio por um momento, mas finalmente assentiu. "Está bem. Mas vamos fazer isso com cuidado, nada de correr riscos desnecessários." O retorno à nave. De volta à Eclipse, a equipe começou a planejar a próxima etapa da jornada. O mapa apontava para outro farol, desta vez em um sistema estelar distante, conhecido apenas por suas coordenadas. A viagem levaria semanas, e Lyra sabia que precisavam estar preparados para qualquer coisa. Enquanto Taryn trabalhava na decodificação completa do mapa, Lyra e Jackson revisavam os sistemas da nave. A Eclipse era uma das naves mais avançadas da frota humana, mas mesmo assim, Lyra sabia que não podiam subestimar os perigos que enfrentariam. "Lyra", Jackson disse enquanto verificavam os motores, "você realmente acha que podemos confiar nesses faróis? E se eles estiverem nos levando a uma armadilha?" Ela olhou para ele, sua expressão séria. "Não sei, Jackson, mas o que eu sei é que não podemos ignorar isso. Se há uma chance de proteger a humanidade, temos que tentar." Ele concordou com a cabeça, mas Lyra podia ver a preocupação em seus olhos. Ela sabia que ele estava certo em questionar, mas também sabia que não podiam parar agora. O mistério de Taryn. Enquanto a nave seguia seu curso, Lyra começou a notar algo estranho em Taryn. A engenheira passava cada vez mais tempo no laboratório, analisando os fragmentos das inscrições e a esfera de luz. Às vezes, Lyra a encontrava murmurando para si mesma, como se estivesse conversando com alguém. Uma noite, Lyra decidiu confrontá-la. "Taryn, você está bem?"
Você tem agido de forma estranha ultimamente. Taryn hesitou, mas finalmente confessou. Lyra, há algo que eu não te contei. Quando toquei aquelas inscrições, eu senti algo. Não foi apenas uma voz. Foi como se eu visse coisas, memórias que não são minhas. Lyra ficou chocada. O que você quer dizer? Eu vi uma guerra, Taryn explicou, sua voz trêmula. Uma guerra entre civilizações antigas, tão avançadas que fazem nossa tecnologia parecer primitiva. E eu vi algo escuro, algo que consumia tudo em seu caminho. Os guardiões não estavam apenas nos avisando. Eles estavam nos implorando para não cometer o mesmo erro. Lyra sentiu um frio percorrer seu corpo. Por que você não disse nada antes? Porque eu não sabia se era real, Taryn admitiu. Mas agora eu sinto que isso é importante. Precisamos descobrir o que é essa escuridão antes que seja tarde demais. O próximo passo. Com o mapa decodificado e a equipe unida, a Eclipse partiu em direção ao próximo farol. Lyra sabia que os desafios que enfrentariam seriam maiores do que qualquer coisa que haviam encontrado antes, mas também sabia que não podiam parar. O destino da humanidade dependia deles. Enquanto a nave seguia em direção ao desconhecido, Lyra olhou para as estrelas, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O eco do infinito ainda ressoava, e ela sabia que a jornada estava apenas começando. A jornada para o terceiro farol. A viagem para o próximo farol foi longa e solitária. A Eclipse cortava o vácuo do espaço, suas luzes fracas piscando contra o fundo escuro do cosmos. A bordo da nave, a atmosfera estava tensa. Lyra passava horas no laboratório, estudando os dados coletados dos faróis anteriores, enquanto Taryn trabalhava incessantemente na decodificação do mapa. Jackson, por sua vez, mantinha-se ocupado com a manutenção da nave, mas Lyra sabia que ele estava preocupado. Uma noite, enquanto Lyra revisava as leituras do radar, Jackson entrou no laboratório. Lyra, precisamos conversar. Ela olhou para ele surpresa. O que há, Jackson? Ele sentou-se ao lado dela, sua expressão séria. Estou preocupado com Taryn. Ela está agindo de forma estranha e não sei se podemos confiar nela. Lyra suspirou. Eu sei. Ela me contou sobre as visões que teve quando tocou nas inscrições. Acho que ela está tentando processar tudo isso. Jackson franziu a testa. Visões? Lyra, isso é sério. E se ela estiver sendo influenciada por algo? Algo que não entendemos? Lyra concordou, com a cabeça. Eu sei que é preocupante, mas não podemos descartar o que ela viu. Precisamos descobrir a verdade, Jackson. Para o bem de todos. Ele ficou em silêncio por um momento, mas finalmente assentiu. Está bem, mas vamos ficar de olho nela. A chegada ao terceiro farol. Quando a Eclipse finalmente chegou ao próximo sistema estelar, o farol estava em um planeta desolado, coberto por uma tempestade de areia constante. A visibilidade era quase zero. E os sensores da nave lutavam para penetrar na espessa camada de poeira. Este lugar é um pesadelo, Jackson murmurou, enquanto pilotava a nave em direção à superfície. Como vamos encontrar o farol aqui? Lyra estudou as leituras do radar. O sinal está vindo de uma estrutura no centro da tempestade. Precisamos chegar até lá. Taryn, que estava no laboratório, apareceu na cabine. Eu ajustei os sensores para penetrar na poeira. Devemos conseguir ver a estrutura em breve. Ela estava certa. Poucos minutos depois, a Eclipse detectou uma grande estrutura no centro da tempestade. Era uma torre imponente, semelhante às anteriores, mas desta vez parecia intacta. Vamos lá, Lyra disse, vestindo seu traje de exploração. Mas vamos com cuidado. Não sabemos o que nos espera. O enigma do terceiro farol. Ao entrarem na torre, a equipe foi recebida por um silêncio opressivo.
As inscrições nas paredes brilhavam suavemente, e o ar era pesado, como se o próprio ambiente estivesse observando-os. No centro da câmara principal, encontraram outro dispositivo, semelhante à esfera de luz, mas desta vez ele estava envolto em uma aura escura. Lyra sentiu um frio percorrer sua espinha ao se aproximar. Algo está errado aqui, Jackson disse, sua voz baixa. Não gosto disso. Taryn, no entanto, parecia fascinada. É como se a esfera estivesse infectada. Precisamos examiná-la. Enquanto Taryn se aproximava, a esfera emitiu um som agudo e uma voz ecoou na câmara. Cuidado, a escuridão está aqui. Lyra olhou ao redor, alarmada. O que isso significa? Antes que alguém pudesse responder, a esfera começou a se desintegrar, liberando uma névoa escura que se espalhou rapidamente pela câmara. Jackson puxou Lyra e Taryn para trás, mas a névoa os envolveu e tudo ficou escuro, a visão da escuridão. Quando Lyra abriu os olhos, ela não estava mais na torre. Ela estava em um lugar escuro e frio, cercada por sombras que se moviam como se estivessem vivas. No centro da escuridão, havia uma figura indistinta e aterrorizante. Você não deveria ter vindo. A figura sussurrou, sua voz ecoando na mente de Lyra. A escuridão consome tudo, até mesmo a luz. Lyra tentou falar, mas suas palavras não saíram. Em vez disso, ela sentiu uma onda de medo e desespero, como se a própria escuridão estivesse tentando consumi-la. De repente, ela foi puxada para trás e a visão desapareceu. Ela estava de volta na câmara, ofegante e suando. Jackson e Taryn estavam ao seu lado, igualmente abalados. O que foi isso? Jackson perguntou, sua voz trêmula. Lyra olhou para ele, seus olhos cheios de terror. A escuridão, ela é real. E está vindo. O retorno à nave de volta a Eclipse, a equipe estava em silêncio. A experiência na torre os deixou abalados, e Lyra sabia que não podiam mais ignorar a ameaça. A escuridão era real, e ela estava se espalhando. Precisamos avisar a Terra, Lyra disse, sua voz firme. E precisamos encontrar uma maneira de detê-la. Jackson concordou com a cabeça. Estamos juntos nisso. Taryn, que estava sentada em um canto, olhou para Lyra. Eu vi coisas que não consigo explicar. A escuridão, ela é mais do que uma ameaça, ela é viva. Lyra sentiu um frio percorrer seu corpo. Então precisamos descobrir como combatê-la, e rápido. Enquanto a Eclipse partia em direção ao próximo farol, Lyra olhou para as estrelas, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O eco do infinito ainda ressoava, e ela sabia que a jornada estava apenas começando. A busca por respostas. A Eclipse seguia em direção ao próximo farol, mas a atmosfera a bordo estava pesada. A experiência no terceiro farol deixara a equipe abalada, e Lyra sabia que precisavam de respostas. Ela passava horas no laboratório, estudando os dados coletados e tentando decifrar o significado por trás das visões que tiveram. Taryn, por sua vez, estava cada vez mais obcecada com as inscrições e a esfera de luz. Ela passava noites em claro, analisando cada detalhe, como se estivesse procurando algo específico. Lyra começou a se preocupar com ela. Taryn, você precisa descansar, Lyra disse, colocando uma mão no ombro da engenheira. Não podemos continuar. Assim, Taryn olhou para ela, seus olhos cansados, mas cheios de determinação. Eu sei, Lyra, mas há algo aqui. Algo que estou prestes a descobrir. Preciso continuar. Lyra suspirou, sabendo que não adiantava discutir. Está bem, mas prometa que vai descansar logo. Taryn concordou com a cabeça, mas Lyra sabia que ela não pararia até encontrar o que estava procurando. O quarto farol. Quando a Eclipse chegou ao próximo sistema estelar, o farol estava em uma lua gelada,
orbitando um planeta gigante. A superfície da Lua era coberta por uma camada espessa de gelo, e a temperatura era tão baixa que até os trajes de exploração lutavam para manter o calor. Este lugar é um freezer, Jackson murmurou, enquanto pilotava a nave em direção à superfície. Como vamos encontrar o farol aqui? Lyra estudou as leituras do radar. O sinal está vindo de uma estrutura no centro da Lua. Precisamos chegar até lá. Taryn, que estava no laboratório, apareceu na cabine. Eu ajustei os sensores para penetrar. No gelo, devemos conseguir ver a estrutura em breve. Ela estava certa. Poucos minutos depois, a Eclipse detectou uma grande estrutura no centro da Lua. Era uma torre imponente, semelhante às anteriores, mas desta vez parecia estar completamente preservada. Vamos lá, Lyra disse, vestindo seu traje de exploração. Mas vamos com cuidado. Não sabemos o que nos espera. O enigma do quarto farol ao entrarem na torre, a equipe foi recebida por um silêncio opressivo. As inscrições nas paredes brilhavam suavemente e o ar era pesado, como se o próprio ambiente estivesse observando-os. No centro da câmara principal, encontraram outro dispositivo, semelhante à esfera de luz, mas desta vez ele estava envolto em uma aura brilhante. Lyra sentiu uma onda de calor ao se aproximar. É diferente, Taryn sussurrou, seus olhos brilhando. É como se estivesse viva. Enquanto Taryn se aproximava, a esfera emitiu um som suave, e uma voz ecoou na câmara. Bem-vindos ao farol de Lumines. Aqui vocês encontrarão as respostas que procuram. Lyra olhou ao redor alarmada. O que isso significa? Antes que alguém pudesse responder, a esfera começou a brilhar intensamente, e uma projeção holográfica apareceu no centro da câmara. Era uma imagem de um sistema estelar, com vários pontos brilhantes conectados por linhas. No centro havia uma mancha escura, pulsando como um coração. O mapa, Taryn sussurrou, seus olhos brilhando, está nos mostrando o caminho. Lyra estudou a projeção, tentando memorizar cada detalhe. Precisamos encontrar os outros faróis. Cada um deles deve ter uma peça do quebra-cabeça. Jackson suspirou, claramente desconfortável. E se isso for uma armadilha? E se essa escuridão for apenas uma lenda e estivermos perdendo tempo seguindo um mapa alienígena? Lyra olhou para ele, sua voz firme. E se não for? E se essa ameaça for real? E nós a ignorarmos? Não podemos correr esse risco, Jackson. Ele ficou em silêncio por um momento, mas finalmente assentiu. Está bem, mas vamos fazer isso com cuidado. Nada de correr riscos desnecessários. O retorno à nave. De volta à Eclipse, a equipe começou a planejar a próxima etapa da jornada. O mapa apontava para outro farol, desta vez em um sistema estelar distante, conhecido apenas por suas coordenadas. A viagem levaria semanas, e Lyra sabia que precisavam estar preparados para qualquer coisa. Enquanto Taryn trabalhava na decodificação completa do mapa, Lyra e Jackson revisavam os sistemas da nave. A Eclipse era uma das naves mais avançadas da frota humana, mas mesmo assim, Lyra sabia que não podiam subestimar os perigos que enfrentariam. Lyra, Jackson disse enquanto verificavam os motores, você realmente acha que podemos confiar nesses faróis? E se eles estiverem nos levando a uma armadilha? Ela olhou para ele, sua expressão séria. Não sei, Jackson, mas o que eu sei é que não podemos ignorar isso. Se há uma chance de proteger a humanidade, temos que tentar. Ele concordou com a cabeça, mas Lyra podia ver a preocupação em seus olhos. Ela sabia que ele estava certo em questionar, mas também sabia que não. Podiam parar agora. O mistério de Taryn. Enquanto a nave seguia seu curso, Lyra começou a notar algo estranho em Taryn.
A engenheira passava cada vez mais tempo no laboratório, analisando os fragmentos das inscrições e a esfera de luz. Às vezes, Lyra a encontrava murmurando para si mesma, como se estivesse conversando com alguém. Uma noite, Lyra decidiu confrontá-la. Taryn, você está bem? Você tem agido de forma estranha ultimamente. Taryn hesitou, mas finalmente confessou. Lyra, há algo que eu não te contei. Quando toquei aquelas inscrições, eu senti algo. Não foi apenas uma voz. Foi como se eu visse coisas, memórias que não são minhas. Lyra ficou chocada. O que você quer dizer? Eu vi uma guerra, Taryn explicou, sua voz trêmula. Uma guerra entre civilizações antigas, tão avançadas que fazem nossa tecnologia parecer primitiva. E eu vi algo escuro, algo que consumia tudo em seu caminho. Os guardiões não estavam apenas nos avisando. Eles estavam nos implorando para não cometer o mesmo erro. Lyra sentiu um frio percorrer seu corpo. Por que você não disse nada antes? Porque eu não sabia se era real, Taryn admitiu. Mas agora eu sinto que isso é importante. Precisamos descobrir o que é essa escuridão antes que seja tarde demais. O próximo passo. Com o mapa decodificado e a equipe unida, a Eclipse partiu em direção ao próximo farol. Lyra sabia que os desafios que enfrentariam seriam maiores do que qualquer coisa que haviam encontrado antes, mas também sabia que não podiam parar. O destino da humanidade dependia deles. Enquanto a nave seguia em direção ao desconhecido, Lyra olhou para as estrelas, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O eco do infinito ainda ressoava, e ela sabia que a jornada estava apenas começando.